O milionário fica chocado ao descobrir traição pela mendiga negra que mudou seu destino. Marcos nunca imaginou que sua vida perfeita pudesse cair em pedaços por causa de uma menina que, para a maioria, era apenas mais uma figura perdida nas ruas de São Paulo. Ele tinha tudo: mansão no Jardim Europa, carros importados, festas que faziam a alta sociedade se curvar. A esposa, Luísa, era a imagem da elegância e da fidelidade. Pelo menos era o que ele achava. Mas naquela tarde quente, quando uma garota de rua atravessou o caminho dele, tudo começou a desmoronar. Clara surgiu do nada, como uma sombra rápida e inquieta. Seu olhar era afiado, quase cortante, como se tivesse visto o lado mais sujo das pessoas e não tivesse medo de revelar. Seu mundo não é o que parece, Marcos, ela disse, sempre. Mas o modo como ela falava, com uma urgência inesperada, abriu uma ferida que ele não queria enfrentar. Luísa, a esposa perfeita, estava escondendo algo. Clara jurava que sim. Olhe para o que você não quer enxergar, ela afirmou, a voz firme, tremendo só de raiva contida. O jovem empresário fechou a porta à cara dela, tentando calar essa inquietação que crescia no peito. Mas Clara não desistiu. A noite virou dia, e ela reapareceu, apontando para cantos da casa que Marcos nem suspeitava. A partir daí, algo se mexeu dentro dele. Talvez fosse a coragem daquela menina. Talvez seu instinto de sobrevivência social. Os dois formaram uma aliança improvável. Ela, a invisível das ruas, ele, o dono do mundo luxuoso. Juntos, decidiram instalar câmeras escondidas na mansão. A última linha entre a verdade e a mentira. O que as imagens mostraram? Um abismo. Segredos sujos entre mortos e feridos, encontros secretos que incriminavam não apenas Luísa, mas uma rede de traições que corroía tudo o que Marcos acreditava. Ele sentiu o estômago revirar, a garganta apertar, as mãos suarem frio. Não era só a esposa quem estava traindo, era a mácula que manchava a casa toda. Mas o pior ainda estava por vir. A gala de caridade, o evento que ele mesmo organizara para consolidar seu status, se aproximava. Luísa iria brilhar ali. Entre sorrisos falsos e aplausos ensaiados, Marcos encarava duas escolhas que o paralisavam. Expor a verdade naquele palco iluminado, destruindo sua reputação, ou engolir a traição, perdendo a si mesmo no silêncio vexatório. Enquanto esses pensamentos torturavam sua mente, Clara recebeu uma série de mensagens anônimas e ameaçadoras. A ex-esposa de Marcos? Um nome cortante, quase como uma sombra que não deixava esquecer o passado sombrio. A menina encarava o perigo com um misto de medo e fogo nos olhos. Entre memórias feridas, olhos desconfiados e segredos violentos, Marcos e Clara estavam no meio de uma tempestade que podia acabar com tudo. Ou levar a uma verdade tão brutal que mudaria para sempre a vida deles dois. E o que dizer do coração de Marcos? Cada batida parecia mais pesada. Um caminho sem volta entre amor, traição e lealdade. Será que a verdade, por mais chocante que fosse, traria a libertação que ele tanto buscava? Ou apenas cavaria um buraco mais fundo, onde ninguém queria estar? O brilho das luzes da gala parecia distante agora, como uma miragem prestes a se perder no horizonte de uma noite que prometia muito mais que glamour. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo,
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vê. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Marcos lutava contra a tempestade em sua mente, o clima na mansão estava longe de ser calmo. Ele sabia que a gala era o seu palco, mas a verdade se tornava uma sombra crescente que o seguia a cada passo. Clara, ao seu lado, observava a câmera escondida piscando como um coração pulsante, revelando segredos. O relógio estava a poucos minutos de marcar a hora do evento, e a tensão era palpável. Clara sentia seu estômago revirar, mas estava decidida. Você precisa se preparar, Marcos. Não podemos deixar essa traição te engolir. Ele assentiu. Um nó na garganta quase o sufocava. Mas enquanto olhava para o reflexo em uma das janelas da mansão, um grito cortou o ar, seguido por uma série de barulhos como se um carro tivesse colidido na frente da casa. A porta da entrada se abriu e com ela um caos sem fim. Gritos de pessoas desesperadas. Risos nervosos foram rapidamente transformados em pânico. Era a polícia. Alguém gritava. Um acidente. Uma briga na festa. Marcos correu para a entrada. A cena que se desdobrava diante dele era surreal. Policiais em uniformes pisavam no tapete vermelho. A multidão se dispersava, enquanto os flashes das câmeras disparavam em um frenesi de perguntas e especulações. O que estava acontecendo? Clara ficou perto de Marcos, o olhar fixo. Isso pode ser sua chance. A voz dela tremia, mas algo mais a deixava inquieta. Ele mal ouviu. A tensão aumentava, e assim que dois policiais se aproximaram, um deles apontou com a mão. Marcos Oliveira? O empresário estremeceu. Precisamos que você venha conosco. Há uma situação a esclarecer. Coração acelerado. Ele olhou para Clara, que parecia estar presa em um momento de choque. Mas o que deveria ser apenas um instinto de sobrevivência virou uma realidade angustiante. Ele se virou e seguiu os policiais. Ninguém sabia que a verdadeira tempestade estava prestes a estourar. Dentro da viatura, a atmosfera era carregada. Os homens em uniforme não falavam, apenas trocavam olhares. O que poderia ser tão grave? Marcos já imaginava o que sua esposa poderia estar aprontando, mas a confusão na sua mente logo se desfez. Quando uma cena terrível entrou em foco, uma grande tela mostrava imagens de um acidente. Uma mulher. E aquela mulher era Luísa. A esposa perfeita estava em um carro do outro lado da rua, visivelmente envolvida em uma colisão com outros veículos. O que aconteceu? Ela está bem? A voz de Marcos ecoou no vazio. Precisamos da sua autorização para liberar imagens confidenciais. Não é só um acidente, senhor. A mulher estava acompanhada, disse um dos policiais, deixando um arrepio nas costas de Marcos. A revelação era como um tiro. Ele lembrou das câmeras. Lembrou do que Clara dissera. As imagens capturadas em sua casa também poderiam ter um eco perturbador. Se Luísa estava com alguém... Mas quem? A noite que deveria ser de glamour, agora se tornava uma sinfonia de dúvidas e dor. Esperem! O que mais vocês sabem? Precisamos ir para a festa. Não sei por que Luísa estava na rua. A urgência na voz de Marcos não era mais só por sua esposa. Era por essa revelação. O que mais estava escondido atrás daquela vida perfeita? À medida que os policiais trocavam olhares mais sombrios, Clara, que ainda estava lá fora, parecia perceber que havia mais peças nesse quebra-cabeça. Marcos, escuta! Ela gritou, seus olhos brilhando com uma determinação inesperada. É hora de confrontar a verdade. Não posso deixar você na escuridão.
Mas no mesmo instante, uma explosão de gritos cortou o ar. Marcos virou-se e só teve tempo de ver uma sombra se mover rapidamente. E então, um estalo, o vidro quebrando e a fumaça começando a se espalhar. Tudo desmoronava diante dele, de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Um ataque! Uma confusão! Mas por quê? Aquela noite tinha todos os ingredientes de um grande drama e, de repente, tudo parecia fora de controle, como se o mundo que ele conhecia estivesse desmoronando. O que estava escondido na verdade? Que outros segredos se revelariam nesse pesadelo? O coração de Marcos pulsava acelerado, enquanto a incerteza se tornava quase insuportável. E com a fumaça subindo ao céu, ele percebeu: nem tudo ali era o que parecia. A fumaça subia, densa, e tudo ao redor parecia um pesadelo. Marcos se virou para ver o que estava acontecendo. O pânico tomou conta da entrada da mansão. Pessoas gritavam. Algumas se jogavam no chão, enquanto outros tentavam escapar. Luísa! Ele precisava dela, mas a visão se embaçava com cada segundo. O caos se agigantava à sua volta. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um estrondo maior ecoou. E as luzes da mansão piscaram, apagando por um breve momento. O silêncio ficou pesado, como se o tempo tivesse parado. Quando as luzes voltaram, as pessoas estavam paradas, olhando em direção ao carro envolvido no acidente à beira da calçada. Então, ele viu. Luísa estava ali, machucada, e o que mais o fez ficar paralisado foi o homem ao seu lado. Era Rafael, o melhor amigo de Marcos, o homem que ele sempre confiou, o mesmo que tinha sussurrado palavras de apoio durante seus momentos difíceis. Era preciso uma fração de segundo para que a engrenagem do seu coração parasse. A traição olhava para ele nos olhos. Não, isso não pode estar acontecendo. A voz de Clara ressoou ao seu lado, mas ele mal a ouviu. Um calor crescia em seu peito, misturado a um frio gélido que o paralisava. E então, de repente, uma mulher saiu da multidão. O olhar sombrio, os cabelos desgrenhados, uma expressão que ele conhecia muito bem. Era a ex-esposa de Marcos, Isabela. Marcos, você precisa ouvir o que eu tenho para dizer. Ela clamou, mas o tempo parecia não parar. Ele ainda estava absorvendo a imagem de Luiz e Rafael, cercados por insinuações. O mundo congelou ao seu redor. Os motoristas, os gritos, tudo se desfazia em uma nuvem de confusão. Isabela se aproximou, e ele podia sentir a tensão no ar. Você não sabe! Não é o que parece! A voz dela era quase desesperada. Rafael, ele está envolvido em coisas muito maiores do que você imagina. Marcos mal conseguia processar as palavras. Mas um pensamento cortante o atravessou. Tudo tinha a ver com ele. Com a traição, com a mágoa e agora com a vida da mulher que, por mais que estivesse em dúvida, era sua esposa. A lembrança de Clara, a mendiga que havia lhe mostrado os segredos do seu mundo, sobrevoou sua mente. As câmeras! A verdade estava gravada. Beirando a explosão, ele olhou para Clara, que estava paralisada ao seu lado, mas a determinação em seus olhos brilhava como uma chama. É hora de mostrar a verdade! Ela gritou, já puxando o celular do bolso. No entanto, o momento foi interrompido por um alvoroço. Gritos desafinados aumentaram e Marcos percebeu que algo mais estava prestes a acontecer. Uma figura encapuzada emergiu da multidão, movendo-se com agilidade. Ele sacou algo brilhante e, em um movimento rápido, lançou um objeto em direção ao grupo. Não!
Marcos gritou. Mas foi tarde demais. O som de uma explosão ecoou. E o pânico se intensificou. A fumaça tomou conta de tudo. Gritos de dor misturaram-se aos de terror. E as pessoas corriam em todas as direções. O que estava acontecendo? Uma nova onda de dor se somou ao que ele já sentia. Ele tomou Clara pela mão, puxando-a para longe do centro do caos. Vamos, precisamos encontrar Luísa. Enquanto corriam, uma nova realidade se formava em sua mente. Rafael, Luísa e agora essa nova figura misteriosa? O que eles estavam envolvidos? Não havia mais espaço para ignorância. As máscaras estavam prestes a se romper. E ele estava no olho do furacão, sem saber se a verdade traria liberdade ou apenas mais dor. E a cada passo, a pergunta ecoava em sua cabeça. Quem realmente eram os que estavam ao seu redor? As luzes piscavam e a fumaça cobria tudo. Marcos sentiu adrenalina, mas uma pressão no peito se intensificava. O que mais poderia estar escondido no meio daquele caos? Marcos puxou Clara pela mão, enquanto a fumaça os envolvia. O caos estava ao seu redor, mas uma parte dele estava focada em Luísa, combatendo a confusão que a cena provocava. Então, o mundo pareceu congelar por um momento. Algo passou veloz ao seu lado, outra sombra na multidão. Antes que pudesse identificar o que era, um grito cortou o ar, agudo e desesperado, como um alerta. A bomba! Alguém gritou enquanto as luzes piscavam novamente e mais pânico se espalhava. Ele precisou de apenas um segundo para entender que a situação estava muito além do que imaginava. A explosão não era apenas uma distração, era um ataque real. O que estava acontecendo? A adrenalina tomou conta dele, mas o instinto de proteção por Luísa e a dor pela traição a atingiram em cheio. Com o tumulto, foi impossível passar por onde ela estava. No meio do horror, um pensamento martelava em sua mente. O que Rafael tinha a ver com tudo isso? Ele se lembrou das câmeras. Se tudo realmente estivesse conectado... Clara, precisamos sair daqui! Ele gritou, mas mal percebeu a gravidade da situação. Quando olhou novamente... Clara estava hesitando, seu olhar fixo em uma figura que se aproximava. A figura, encapuzada, avançava em direção a eles. Cada passo parecia desafiar a gravidade. E quando Rude desceu, Marcos sentiu seu coração parar. Era Isabela, sua ex-esposa. O pânico de Marcos se misturou a um choque sem precedentes. Você? O que você está fazendo aqui? Ele gritou indignado. Por favor, Marcos, você precisa ouvir. Não é apenas Luísa, não é só Rafael. Sua voz carregava uma urgência alarmante, mas o som de sirenes distantes e gritos era quase ensurdecedor. Eu sei de tudo. Isabela continuou desesperada. Tem mais pessoas envolvidas. Eles não são quem você pensa que são? Marcos sentiu um nó na garganta. O que mais poderia ser revelado? Mas antes que qualquer um pudesse responder, a figura encapuzada fez um movimento rápido. Puxou um dispositivo pequeno do bolso e, num instante, houve um brilho ofuscante seguido de uma nova explosão. A fumaça se espalhou e tudo o que ele podia ouvir eram gritos e então... um grito familiar. Marcos! Era Luísa! Ele se virou, mas foi esmagado pelo caos, enquanto Clara tentava puxá-lo para outro lado. Ele viu Luísa caída, envolta em destroços, e Rafael de pé, andando em direção a ela. Mas algo estava errado. A expressão de Rafael era de incredulidade, enquanto lágrimas rolavam do rosto de Luísa.
Ele estava ferido, mas estava com a ex-esposa de Marcos. O que significava aquilo tudo? Tem que acreditar em mim, Marcos. Isabela insistiu, puxando-o de volta. Rafael está em perigo. Ele está te protegendo. Um calafrio percorreu a espinha de Marcos e a ideia parecia absurda. Proteger? Proteger você? Ele estava com Luísa. Nesse instante, uma nova onda de dor varreu Marcos. Como ele poderia confiar em alguém? A revelação o atingiu como um soco. Tudo o que acreditava sobre aquele círculo de confiança poderia estar errado. As luzes tremulavam e o pânico crescente fazia o chão abaixo dele parecer instável. Marcos! Clara gritou, agora visivelmente angustiada. Precisamos sair daqui! O tempo está acabando! Ele hesitou, lutando entre o desejo de ir a Luísa e a necessidade de escapar antes que tudo desmoronasse. E neste instante, o celular de Clara vibrou, um som abafado em meio ao caos. Ela olhou para a tela e seu rosto empalideceu. Essas mensagens! Se isso é verdade, ele pode estar em perigo real. Marcos, o que você faria se você soubesse a real verdade sobre cada um deles? O que mais poderia ser escondido? O coração de Marcos disparou. A conexão da última pergunta pairava no ar como um espectro. O que ele não sabia era que nesse momento, enquanto a fumaça ainda se ergue e o caos toma conta, a última coisa que ele poderia imaginar estava prestes a ser revelada. E com essa reviravolta, Marcos se viu em um jogo mortal de traições, verdades e máscaras que poderiam, em breve, se desmoronar. E quem verdadeiramente permanecia ao seu lado? Marcos puxou Clara com força, tentando escapar daquele cenário de horror. A fumaça densa os envelopava e as sirenes soavam como um lamento distante no meio da confusão. Precisamos sair, agora! Ele gritou, mas no fundo, a preocupação com Luísa o consumia. Essa cena toda era um pesadelo que não parecia ter fim. Isabela, com seu olhar aflito, tentava chamar sua atenção. Marcos, por favor, você precisa ouvir. Mas ele mal conseguia ouvir suas palavras. O som dos gritos e o estampido dos vidros quebrando tornavam tudo tão caótico. Cada vez mais, suas certezas desmoronavam. A imagem de Luísa e Rafael era uma facada no peito. Mas por que tudo isso estava acontecendo? Marcos! Clara gritou, mas sua voz estava distorcida. Ele se virou, pronto para correr em direção a Luísa. Mas algo o parou. Uma explosão. Mais próxima dessa vez, o chão tremeu sob seus pés, como se o mundo estivesse desmoronando. Ele viu pessoas caindo e se levantando em pânico, e suas pernas hesitaram. Não! Não podemos ficar aqui! Clara gritou, puxando-o novamente. Vamos, agora! Enquanto ela o arrastava, Marcos olhou para trás, em direção a Luísa. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de medo. E Rafael? Ele parecia desorientado. Algo não estava certo. De repente, uma figura alta surgiu do caos. Era um homem que ninguém parecia reconhecer. Ele estava vestido todo de preto, com um capuz cobrindo o rosto. A fumaça fazia parecer que ele estava flutuando. Saiam da frente! Ele gritou com a voz profunda, enquanto os gritos se intensificavam. E então, o homem armou algo brilhante em sua mão. Marcos ficou paralisado. O que era aquilo? Uma arma? Um dispositivo? A adrenalina correu por suas veias. Cuidado! Ele gritou, mas foi tarde demais.
O homem apertou um botão e um estrondo ecoou novamente. E nessa fração de segundos, tudo mudou. Uma explosão colossal cortou a esperança como uma faca. Marcos caiu ao chão, sentindo o impacto. Clara caiu ao seu lado. E a visão de tudo começou a se confundir. Ele tentou se levantar, mas tudo doía. A fumaça os envolveu novamente, mais densa e sufocante. Ele viu a figura encapuzada se afastando. E antes que pudesse entender, ouviu gritos ainda mais intensos. Marcos! A voz de Luísa cortou o ar. Mas algo estava muito errado. Ele piscou, tentando focar. E com um movimento súbito, a figura encapuzada virou-se para ele. E Marcos sentiu o coração parar. O capuz caiu, revelando o rosto que ele nunca esperou ver. Era Isabela, sua ex-esposa. Marcos, você precisa saber. A expressão dela estava determinada, mas havia desespero em seus olhos. Eu fui forçada a vir aqui. Rafael, ele não é o que você pensa. O que ele está fazendo é muito mais perigoso. As palavras dela o atingiram como uma torrente. O quê? O que você quer dizer com isso? A dor na sua cabeça pulsava, mas a verdade olhava para ele nua e crua. Aquela noite tinha se transformado em um jogo mortal, e todos os personagens que ele conhecia estavam lançando sombra sobre a verdade. Rafael está envolvido com pessoas perigosas, e Luísa, ela está no meio disso. É um plano, Marcos. Você precisa entender. As palavras de Isabela pareciam um eco distante, mas eram inegáveis. A expectativa tomou conta de seu corpo, e então ele viu. Luísa estava se levantando, e ao seu lado estava Rafael. Mas agora havia algo nos olhos dele. Algo que não parecia certo. A confusão misturou-se com a dor. Quem era o verdadeiro traidor? O coração de Marcos disparava. Não! Ele gritou. E então viu Luísa. Era como se o mundo estivesse em câmera lenta. Ela olhou para ele, o rosto pálido e assombrado. E com um gesto se virou, algo cintilando na mão dela. Luísa, não! Mas seus gritos foram abafados pela nova onda de caos. A imagem da sua esposa, prestes a revelar algo devastador, cerrou seu coração como um punhal. O que estava escondido, afinal? E enquanto a fumaça subia ao céu, ele percebeu que a noite que começou simples havia se tornado um labirinto de traições, segredos e mentiras. E o que quer que Luísa fosse revelar, ele sabia que mudaria tudo para todos. Ele estava prestes a descobrir a verdade que poderia destruir ou salvar o que restava. A tensão crescente parecia um fio prestes a quebrar, e a pergunta pairava no ar. Seria a verdade um fardo ou uma libertação? Marcos piscou, tentando focar, enquanto o olhar de Luísa o atravessava como uma espada. O tempo parecia ter parado quando ela levantou um objeto cintilante e seu coração disparou. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. A multidão ao redor parecia desfocar e ele não conseguia ouvir mais nada que Isabela tentava dizer. Marcos! Clara gritou novamente, mas a voz dela era apenas um eco distante. Então, Luísa Marcos! Eu te traí, mas não como você pensa. O ar ao redor dele se tornou pesado como chumbo. A verdade é que eu estava sendo ameaçada. A última palavra dela cortou como um golpe. Ele olhou para Rafael. O amigo que ele sempre confiou agora parecia um estranho. O olhar de Luísa fixo nele. A tensão crescia. Um nó na garganta de Marcos. O que você está dizendo? A batalha entre revolta e dor fervia dentro dele. Você estava com ele. Não como você imagina. Luísa implorou, a voz temida. Rafael, ele me forçou a participar de algo maior. Os sussurros da multidão começaram a se amplificar.
Você precisa saber, Marcos. Ele está envolvido com uma organização criminosa. Eles estão atrás de você. Marcos sentiu o mundo girar. Aquela noite cheia de glamour se transformou em um pesadelo surreal. Mas antes que pudesse processar tudo, a figura encapuzada que havia causado o caos até então estava de volta, erguendo a mão. Uma luz brilhante disparou, lançando Marcos e os outros em uma sombra opressiva. Essa é a sua chance de acabar com tudo! Ela gritou, uma voz baixa e rouca, fazendo ecoar um alerta que ele jamais esperaria. Suas palavras provocaram um murmúrio nervoso. Mas vocês devem estar prontos para o que está por vir. Flush! O brilho desconcertante subitamente se apagou, e a tensão no ar cresceu como um balão prestes a estourar. A figura encapuzada fez um movimento e, em um instante, o chão tremeu sob eles. Uma explosão ensurdecedora sacudiu a mansão, e o que antes eram evidências de traição se tornou um campo de horror. A fumaça se espalhou, engolindo o lugar em que estavam, e a figura do encapuzado desapareceu. Marcos tentou encontrar Clara, mas tudo se tornava confuso. Coronhas de armas apareceram das sombras. A polícia estava ali, gritando, mas a ordem havia se perdido. Marcos, vem! Clara finalmente o puxou, mas ele não conseguia desgrudar os olhos de Luísa. O rosto dela era uma mistura de medo e determinação. Você tem que entender. Não sou apenas uma peça nesse jogo. Rafael a olhou, mas agora ele não era só um amigo traíra. Ele parecia confuso e perdido. O que você sabe, Luísa? Preciso saber. O que está acontecendo aqui? E então tudo se desfez. Uma figura emergiu da fumaça, olhando para eles. Era o pai de Luísa. O que você está fazendo aqui? Ela decidiu, mas sua voz tinha um tom de desespero. Você não deveria estar aqui. A verdade é muito maior do que você imagina. O olhar do pai dela era frio e impenetrável. Luísa, você não pode mais esconder. Ele já sabe. Ele apontou para Marcos e a revelação caiu como uma gafanhoto no silêncio. Marcos sentiu seus pés tremerem. Esconder o quê? Ele quase gritaria. O que você sabe sobre mim? A pergunta saiu de sua boca com ardor. Você não é só um empresário, Marcos. Você é um alvo. As palavras estampadas na própria realidade pareciam uma bomba prestes a explodir. Ele sofreu um choque, como se a terra estivesse sendo arrancada debaixo de seus pés. As pessoas ao redor continuavam a gritar e correr, mas em seu mundo tudo estava em câmera lenta, e a única coisa que ele conseguia ouvir era o som do seu próprio coração. O que mais estava escondido? Ele começou a sacudir a cabeça, como se tentando afastar qualquer dúvida. Mas a dúvida estava se transformando em pavor. Você vai descobrir a verdade, o pai de Luísa disse, numa voz baixa. Mas as palavras estavam longe de ser um consolo. Elas eram uma ameaça. E com isso, o chão sob Marcos se desfez. O que, no início, parecia uma traição, agora se transformava em um labirinto de segredos obscuros. E ele precisava encontrar uma maneira de escapar dessa armadilha fatal, antes que a verdade o consumisse por completo. A noite ainda guardava muitos segredos, e a dúvida sobre quem realmente era ele crescia, um pesadelo que desabrochava a cada segundo. A única certeza, nada seria como antes. Marcos piscou, tentando focar. Marcos!
Clara gritou novamente, mas a voz dela era apenas um eco distante. Então, Luísa abriu a boca. Marcos, eu te traí, mas não como você pensa. O ar ao redor dele se tornou pesado como chumbo. A verdade é que eu estava sendo ameaçada. A última palavra dela cortou como um golpe. Ele olhou para Rafael. O amigo, que ele sempre confiou, agora parecia um estranho. O olhar de Luísa fixo nele. A tensão crescia, um nó na garganta de Marcos. O que você está dizendo? A batalha entre revolta e dor fervia dentro dele. Você estava com ele! Não como você imagina! Luísa implorou, a voz tremida. Rafael, ele me forçou a participar de algo maior. Os sussurros da multidão começaram a se amplificar. Você precisa saber, Marcos. Ele está envolvido com uma organização criminosa. Eles estão atrás de você. Marcos sentiu o mundo girar. Aquela noite cheia de glamour se transformou em um pesadelo surreal. Mas antes que pudesse processar tudo, a figura encapuzada que havia causado o caos até então estava de volta, erguendo a mão. Uma luz brilhante disparou, lançando Marcos e os outros em uma sombra opressiva. Essa é a sua chance de acabar com tudo! Ela gritou, uma voz baixa e rouca, fazendo ecoar um alerta que ele jamais esperaria. Suas palavras provocaram um murmúrio nervoso, mas vocês devem estar prontos para o que está por vir! Fush! O brilho desconcertante subitamente se apagou, e a tensão no ar cresceu como um balão prestes a estourar. A figura encapuzada fez um movimento, e em um instante, o chão tremeu sob eles. Uma explosão ensurdecedora sacudiu a mansão. E o que antes era evidência de traição se tornou um campo de horror. A fumaça se espalhou, engolindo o lugar em que estavam, e a figura do encapuzado desapareceu. Marcos tentou encontrar Clara, mas tudo se tornava confuso. Coronhas de armas apareceram das sombras. A polícia estava ali, gritando, mas a ordem havia se perdido. Marcos, vem! Clara finalmente o puxou, mas ele não conseguia desgrudar os olhos de Luísa. O rosto dela era uma mistura de medo e determinação. Você tem que entender. Não sou apenas uma peça nesse jogo. Rafael a olhou, mas agora ele não era só um amigo traíra. Ele parecia confuso e perdido. O que você sabe, Luísa? Preciso saber. O que está acontecendo aqui? E então, tudo se desfez. Uma figura emergiu da fumaça, olhando para eles. Era o pai de Luísa. O que você está fazendo aqui? Ela decidiu, mas sua voz tinha um tom de desespero. Você não deveria estar aqui. A verdade é muito maior do que você imagina. O olhar do pai dela era frio e impenetrável. Luísa, você não pode mais esconder. Ele já sabe. Ele apontou para Marcos, e a revelação caiu como um gafanhoto no silêncio. Marcos sentiu seus pés tremerem. Esconder o quê? Ele quase gritaria. O que você sabe sobre mim? A pergunta saiu de sua boca com ardor. Você não é só um empresário, Marcos. Você é um alvo. O que está acontecendo aqui é mais profundo do que você imagina. Tudo isso é um jogo em que sua vida foi colocada em risco. As palavras do pai de Luísa reviraram seu estômago. Ele olhou para Luísa, mas um misto de dor e confusão preenchia seu coração. O que você quer dizer com isso? O medo estava alinhado em cada sílaba. Você não é quem pensa que é, Marcos! Gritou Isabela, interrompendo. Sua vida, sua empresa, tudo foi manipulado por pessoas que você nunca viu. Você foi usado como uma peça de um quebra-cabeça perigoso. O grito dela ecoou ao redor e a multidão começou a murmurar em choque.
O que mais não sabia? Tudo que acreditava estar sob controle agora voava pelas janelas da mansão. Marcos sentia um peso cada vez maior no peito. O que você está dizendo? A verdade sobre sua família, sua herança. O pai de Luísa disse com um tom que fazia os rostos ao redor dele endurecerem. Você não é só um empresário de sucesso. Você tem uma conexão que vai além da sua imaginação. Marcos olhou ao redor, buscando apoio no olhar de Clara, mas seu rosto era uma máscara de desespero. Não pode ser verdade. Ele queria acreditar que tudo aquilo era apenas uma farsa, mas seu instinto dizia o contrário. Segredos escondidos estavam surgindo, cada um mais devastador que o anterior. No meio desse turbilhão, a figura encapuzada reapareceu, agora mais próxima. Marcos, se você não agir rápido, a verdade que você procura poderá custar mais do que você imagina. A contagem começou. O jogo está apenas começando. E com isso, as luzes começaram a falhar, mergulhando tudo na escuridão. A tensão era palpável e a dúvida esmagadora. Marcos olhou para cada rosto, buscando respostas, mas viu apenas medo e confusão. Ele precisava descobrir quem realmente era, e a cada segundo que passava, tornava-se evidente que o tempo estava se esgotando. O que a verdade revelaria a respeito dele? E quem seriam os verdadeiros inimigos nessa história? A noite ainda guardava muitos segredos, e a dúvida sobre quem realmente era ele crescia. Um pesadelo que desabrochava a cada segundo. A única certeza: nada seria como antes. O chão tremia sobre os pés de Marcos e a estrondosa explosão ainda reverberava na sua mente. A fumaça engolia tudo, criando uma veia de caos ao redor. Ele se forçou a focalizar em Luísa, mas a confusão se instalou em seu coração. Era como se o mundo estivesse ao seu redor desmoronando. A verdade é muito maior do que você imagina! As palavras do pai de Luísa ecoavam em sua mente. De repente, algo brilhou na fumaça. Uma figura emergiu. Não era mais nada menos do que Clara. Seus olhos estavam arregalados, quase desesperados. Marcos! Precisamos chegar a um lugar seguro. Mas antes que pudesse entender, uma gritaria ecoou, e tudo o que parecia real tornou-se ainda mais confuso. Luísa! Ele gritou, tentando atravessar a multidão em pânico. Mas Rafael estava ali, protecionista, com um olhar de pavor. Algo estava acontecendo entre eles, um segredo que não era só sobre traição. O que mais estava escondido? Dessa vez, porém, Rafael não estava esbravejando como antes. Ele estava ofegante, como se tivesse visto um fantasma. Marcos, é sério, você precisa vir comigo. Ele tentou puxá-lo, mas Marcos se soltou. O que você sabe que eu não sei? Enquanto eles se confrontavam, a figura encapuzada reapareceu. Mas dessa vez, algo diferente na postura dela causou um arrepio de medo. Marcos, a verdade não será fácil de ouvir. A voz era menos ameaçadora e mais desesperada. As feições sob a capuz pareciam mais humanas, mais emocionais. E quem é você? Marcos desafiou, sentindo o pulsar do coração acelerado. Naquele instante, a figura de capuz abaixou a cabeça, como se estivesse prestes a liberar um segredo. E quando ela se virou, Marcos sentiu a adrenalina despencar. Eu sou a sua mãe! A revelação desceu como um golpe. Ele a encarou, a mente completamente emaranhada. Enquanto as palavras ecoavam, o caos ao redor parecia diminuir por um momento. O quê? Não pode ser!
A incredulidade rompeu em seu ser. Eu me escondi por anos! A figura começou a chorar e a máscara caiu. A identidade estava exposta, e tudo o que ele imaginava tinha se transformado em uma mentira. Havia pessoas atrás de mim, de você. Eles queriam acabar com nossa família. O rosto de Luísa empalideceu enquanto olhava para os dois, seu coração partido em pedaços. Mas por que você nunca me disse? Marcos gritou, a dor presente em cada palavra. Eu não podia. Se você soubesse, você seria o alvo deles. As palavras da mulher foram tão pesadas que Marco mal podia suportar. Tudo estava mudando. As relações se desmanchando na tempestade de revelações. Rafael era seu amigo, mas também estava ligado a tudo isso. O pai de Luísa observava em silêncio, o rosto uma máscara de preocupação. As sirenes ainda ecoavam, mas o barulho parecia distante agora. A revelação era muito grande para ser segura. Se você é verdadeiramente minha mãe, o que você quer de mim? O medo e a desconfiança lutavam dentro dele. Acha que o passado pode ser apagado assim? Eu não quero te machucar, Marcos. Eu só quero te proteger. Eles estão vindo e precisam saber que você tem um papel a desempenhar. A tensão pairava no ar como um fio prestes a se romper. Mas com isso, a fumaça escondeu tudo novamente. Marcos, Clara gritou, temos que sair. O lugar está desmoronando. Mas as palavras não encontraram eco em sua mente. A conexão era agora muito mais complexa, seus pensamentos girando como um redemoinho. Ele estava em um jogo que antes não sabia ser parte. E nesse instante, a figura encapuzada desapareceu na fumaça, deixando apenas uma sombra do mistério ao redor da verdade. O que mais estava escondido? Que papel ele realmente tinha a desempenhar? E quem eram as pessoas que realmente ameaçavam sua vida? Com o tempo se esgotando, o medo tomava conta. Marcos, vamos! Clara puxou-o. E ele, sem saber se poderia confiar em ninguém, hesitou. Em quem poderia confiar agora? A fuga era a única opção. O peso da verdade ainda estava por vir. Marcos piscou, tentando focar, enquanto o olhar de Luísa o atravessava como uma espada. O tempo parecia ter parado quando ela levantou um objeto cintilante, e seu coração disparou. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. A multidão ao redor parecia desfocar e ele não conseguia ouvir mais nada que Isabela tentava dizer. Marcos! Clara gritou novamente, mas sua voz era apenas um eco distante. Marcos, você tem que sair daqui! Clara exclamou, puxando-o pela mão. Mas ele não conseguia desgrudar os olhos de Luísa, preso àquele momento. O silêncio se arrastava e sua mente estava em um turbilhão. Ela finalmente falou. Eu não fui a única traidora. Tem mais coisas nesse plano, muito mais! E quando ela disse isso, a multidão pareceu se calar. Ele podia sentir a tensão no ar, como se todos estivessem aguardando a revelação. Mas antes que pudesse perguntar o que ela queria dizer, um grito ensurdecedor cortou o ar. Se afastem! Uma figura encapuzada surgiu do nada, emergindo da fumaça. Ela movimentou-se como um vulto e o coração de Marcos disparou. Saiam da frente! O tom era autoritário, quase desesperado. E então, ela apontou uma arma. Não, um dispositivo que piscava como uma bomba na escuridão. Marcos ficou paralisado. O caos se formou rapidamente. A polícia, os jornalistas, todos os olhares estavam fixos na figura encapuzada. Uma nova onda de gritos aumentou enquanto o chão começava a tremer sob seus pés. O que estava acontecendo?
Luísa, para trás! Ele gritou, mas passou como um eco. A expressão de desespero da esposa se transformou em terror quando a figura encapuzada acionou o dispositivo. Um brilho ofuscante explodiu, e o que parecia uma guerra de informações se tornou um ataque real. Num instante, uma explosão ecoou. O mundo rodopiou em fumaça e destroços. Ele se jogou ao chão, sentindo a pressão em seu peito. Clara gritou seu nome, mas o barulho das sirenes e os explosivos cobriram suas vozes. O chão desmoronava e ele viu Luísa se atirar contra Rafael, buscando proteção. O brilho da explosão ofuscou sua percepção. Tudo se distorcia e ele só conseguiu ver sombras correndo. Luísa com Rafael. Rafael com a figura encapuzada. Estavam todos ligados de alguma forma. Mas a verdade estourava como a própria explosão. Marcos, eu te amo! Luísa gritou, mas suas palavras se perderam em meio ao caos. Ele olhou para Clara. Seus olhos estavam cheios de medo e frustração. O pânico era contagiante, ágil e voraz. E então, como um golpe no estômago, um pedaço de informação atravessou sua mente. Rafael, ele não é apenas um amigo. Ele é parte de tudo isso. E no mesmo instante, a figura encapuzada se revelou, seu capuz caindo e revelando um rosto que ele não esperava. Sou eu, Isabela. As palavras cortaram como uma faca. A ex-esposa, naquele momento, era um espectro do passado. Eu tive que me esconder, mas não sou sua inimiga. Eles estão vindo atrás de você. Ele ficou em choque, incapaz de processar. Como? O que você quer de mim? A pergunta escapou entre os lábios, mas a resposta nunca viria. Era tarde demais. Com o estrondo da explosão, a estrutura começou a desmoronar. Marco se virou, tentando encontrar Luísa, mas uma nova onda de fumaça cobriu a visão. Ele não sabia se estava correndo pelo lugar certo. E quando finalmente encontrou Luísa, tudo o que ele viu foi Rafael prostrado ao lado dela, sem vida. Não, 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 não! A dor tomou conta de seu peito. Ele se lançou a ela, mas a brutalidade do momento fez seu corpo tremer. A tristeza cortava fundo, e enquanto seguiu as sirenes e o caos, uma única pergunta pestanejava. De quem era a culpa? A revelação do amor de Luísa e da traição de Rafael deixaram o ar pesado e a dor cravada. E o que havia entre eles? O que mais estava escondido? Essa noite estava muito longe de terminar. E enquanto a fumaça ainda subia, Marcos percebeu que a maior verdade de todas estava apenas começando a se desdobrar. O silêncio da escuridão tinha um peso enorme. A única certeza que restava era a convicção profunda de que todos estavam em perigo. O que mais ainda poderia acontecer? Os causes na mente separaram para o mundo Mazu, mas naquele momento ele sentiu que o mundo havia parado. Maravilhoso! O peso da revelação parecia esmagá-lo. Não pode ser verdade! A voz dele saiu trêmula, impotente diante da situação. Ele olhou para Luísa, que estava atordoada, e então para Isabela, sua ex-esposa, que agora revelava um lado inesperado. Todas as trações e segredos pareceram se entrelaçar numa teia de desespero. Marcos, por favor! Você precisa acreditar em mim! Isabela disse, a voz carregada de emoção e arrependimento. Eu só queria te proteger. Rafael está envolvido em algo muito maior do que você pode imaginar. Eles têm planos para você. Enquanto a fumaça e os escombros continuavam a girar ao redor, um sentimento de urgência crescia. Ele percebeu que se não agissem rapidamente, os segredos se tornariam as sombras do que restava de suas vidas. Precisamos sair daqui! Exclamou ele.
puxando Luísa pela mão. Ela hesitou, o olhar fixo em Rafael, que estava agora em pé, um sorriso forçado em seu rosto. Marcos, eu estava te protegendo. O tom de Rafael era desesperado, implorando por compreensão. Acredite, eu fiz o que era necessário. Necessário? Você se aproveitou da situação. Marcos gritou, a raiva e a dor se misturando de forma devastadora. O que era um lar agora se transformava num campo de batalha emocional. Ele tinha que decidir, seguir adiante com sua vida ou se deixar levar por essa tempestade de traições. Pegue a Luísa e fuja, gritou Isabela, a figura encapuzada se afastando, ainda com um ar de mistério. Eu vou enfrentar Rafael. Você está louca? Marcos protestou, mas algo no olhar de Isabela falava mais alto. Com um movimento rápido, ela puxou a pistola que havia escondido. Confie em mim, por favor, e leve a Luísa. No instante seguinte, as luzes começaram a piscar. Ele sentiu a adrenalina bombear. Mas o que fazer? A emoção corria solta, enquanto a humanidade ao redor parecia desmoronar. Ele olhou para Luísa, que estava agora em estado de choque, e seguiu instintivamente na direção oposta ao caos. Vamos! Gritou, conduzindo-a para longe das explosões e da fumaça. Precisamos sair dessa merda. Mas enquanto corriam, ele não conseguiu deixar de sentir a dor que o envolvia. O que havia entre eles agora? Lugares que pareciam seguros se tornaram armadilhas. No instante em que chegaram em um lugar mais seguro, Luísa respirou profundamente. Marcos, sinto muito. Você não entende o quanto eu só queria te proteger. As lágrimas brotaram, expressando o desespero que o preenchia. Proteger ou viver uma mentira? A dor na voz dele era intensa, mas enquanto ela se lamentava, algo começou a fazer sentido. Isso não acaba aqui. Se a verdade realmente saiu, precisarão de nós para enfrentar o que está por vir. A batalha ainda estava longe de terminar. O que viria na sequência? A explosão de segredos não tinha fim, e uma nova realidade surgia à frente deles. Enquanto olhavam um para o outro, um novo plano começava a se formar nas mentes de ambos. Era a hora de se unir, não pelo passado, mas por um futuro que talvez ainda pudessem reconstruir. Mas enquanto isso, na escuridão atrás deles, a figura encapuzada observava. O que mais esperava sair daquela noite? Silêncio! Uma nova tempestade de desafios se aproximava. A vida deles mudaria para sempre. E agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever no canal imediatamente. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo para que essas histórias sejam ainda mais contadas. Sua opinião é importante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Você faz a diferença.